Ainda hoje, o autismo é um grande tabu para a sociedade brasileira. Educadores e psicólogos orientam as famílias das necessidades que um autista precisa para viver em sociedade. Porém, um dado alarmante é que ao ser diagnosticado com autismo, crianças são abandonadas pelos pais e ficam com a mãe toda a responsabilidade da criação dessa criança, com necessidades. Charlene, eu sou mãe da Valentina e do Luiz Henrique. Valentina tem 12 anos, ela é uma criança típica, teve o seu desenvolvimento normal desde o início. Luiz Henrique tem 2 anos e meio e foi diagnosticado com autismo. A médica já teve os primeiros desconfiança desde quando ele era bem pequenininho, desde os 9 meses de idade. O Luiz Henrique, ele não apontava, não respondia quando a gente chama pelo nome, até hoje ele não responde, ele não fala nenhuma palavra, ele tem seletividade alimentar. Então, assim, os primeiros sintomas aconteceram bem cedo, então o diagnóstico dele foi considerado até adiantado, assim, em relação ao que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil. Eu fui diagnosticado com autismo aos 7 anos de idade. E, na época, o autismo era uma coisa muito nova. Eu tive muitos problemas. Eu acho que quando as pessoas têm uma doença psicológica, é muito difícil para as outras pessoas, se você não tem sintomas muito agudos, é muito difícil para as pessoas em volta aceitarem a sua doença. Tem muitos colegas que chegam para mim e falam: nossa, você é autista? Nem dá para perceber. O colega não imagina a quantidade de horas gastas com terapias alternativas, com estudo, porque nós autistas, nós temos que estudar a nossa condição, nós temos que estudar as coisas que acontecem com a gente, as consequências das nossas ações, às vezes, porque para a gente é um pouco mais difícil de entender essa interação com a sociedade, né? A interação social. Às vezes o colega chega: nossa, nem parece que você é autista. Imagina como foi difícil, quantas horas de terapia nós tivemos para não parecer que a gente é autista. E nós não deveríamos ter que ter todo esse esforço. Você sabia que existem 3 tipos de grau de autismo? Cada um deles com suas características e necessidades. Bom, como eu disse anteriormente, não são todos os autistas que têm as mesmas dificuldades, porque o autista é uma doença de espectro. Particularmente a minha grande dificuldade, a minha maior manifestação do autismo é na questão da interação social. Eu tive que fazer muita terapia para conseguir conversar com as pessoas. A minha fala ainda é bem rebuscada, eu falo de maneira bem formal às vezes. Não entendo muito bem ironia até hoje, apesar de ser uma coisa que eu estou trabalhando. Às vezes com os colegas, alguém faz uma brincadeira, eu chego com o colega do lado e confirmo que é uma ironia, porque é uma dificuldade. Na verdade, essa dificuldade da interação social ela vem desse probleminha na comunicação. O autista moderado, eu sou um autista de grau leve. O autista moderado e o autista grave, eles podem apresentar problemas na fala, diretamente, alguns problemas cognitivos que acabam, por vezes, atrapalhando ainda mais. Mas existem autistas que não têm problemas de socialização. Existem autistas que entendem ironia, existem autistas que fazem ironia. Como é de espectro, os sintomas eles não são os mesmos dos autistas. Mas no meu caso particular, a minha grande falha é na questão da socialização. E fora tudo isso, a gente ainda está brigando no dia a dia com as pessoas comuns, porque infelizmente as pessoas não conhecem o autismo, não sabem das dificuldades, não sabem como que é a vida do autista. Então eles estão o tempo todo olhando com aquele olhar de julgamento. Se a gente pega uma fila preferencial, eles ficam: mas por que você está na preferencial? Teu filho não parece autista, ele parece ser uma criança normal.
Quando a criança tem uma crise em público e chora, se joga no chão, as pessoas ficam olhando pensando assim, nossa, se fosse o meu filho, não estaria fazendo isso. Então, assim, é bem complicada a nossa rotina. A gente está o tempo todo brigando. Infelizmente, a gente briga com o poder público para que ele tenha o mínimo dos direitos garantidos e na rua porque as pessoas simplesmente não entendem o que é o autismo e ficam julgando e criticando. É bem complicado. Mas enfim, Luiz Henrique, apesar do autismo, ele é uma criança saudável, não tem nenhuma comorbidade, então assim, ele tem grandes chances de evoluir, de se tornar um adulto funcional. E isso é o que importa. E a gente não vai desistir enquanto a gente não conseguir. Atípica ou típica, o amor é o maior segredo para lidar com as especificidades de uma criança. Buscar ajuda e orientação é sempre uma escolha de fornecer o melhor para a sua criança. Funcionalmente.